está discutindo o Sermão da Montanha, ou as Beatitudes. Vocês lembram o que significa Beatitude? O caminho para a felicidade perfeita. Eu li um comentário de Mahatma Gandhi. Ele falou, se todas as escrituras sagradas, todos os ensinamentos dos grandes seres fossem destruídos, mas sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A gente tem que aprender a explorar e aplicar. Na semana passada a gente discutiu o primeiro, que era bem-aventurados os pobres, pobres de espírito ou pobres, porque eles vão receber o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Hoje nós vamos para o segundo. E agora é, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podem começar. Nada? Nosso mestre fez uma brincadeira com umas palavras em inglês. Os mestres falam que o mundo entra em nós, sabem por onde ou não? Ouvido. Quando você nasce, os seus outros órgãos ainda não estão muito bem, mas os ouvidos já estão. Então você começa a escutar os sons, começa palavras, e o mundo começa a entrar por você primeiro pelos ouvidos. E ele também, o mundo acaba pelos ouvidos. Alguma ideia? A gente chega lá. Ouvidos, como é em inglês, ouvido? Ear, E-A-R. Então, com os ouvidos a gente escuta. E escuta é, em inglês? Hear. Também, Liz. Hear. Então, você coloca um H na frente. Então, os ouvidos você escuta. E agora, do hear, você põe um T no final. Fica o quê? Heart. Que é? Coração. Então, com os ouvidos você escuta e para onde vai? E agora você troca, tira o T do final e põe no começo do ear. Vai ficar o quê? Tear. Que é? Começa no ouvido, você escuta, vai para o seu coração e você chora. E você chora do quê? O que está no seu coração. Pode ser bom, pode ser ruim, mas vem de lá. E por que o mundo acaba pelo ouvido? Porque a gente ouviu sobre o mundo, a gente recebeu conhecimento e cultura pelos ouvidos. Então a gente se relacionou com o mundo e a nossa vida começou. E como o mundo vai acabar pelo ouvido, você começa a escutar a realidade da vida. Esse mundo é temporário, esse mundo é só a presença do divino. Então, gradualmente, pelo escutar os ensinamentos, em escutar as verdades, você vai buscar aí o mundo que era, o seu conceito de mundo acaba. Falar em escutar e chorar. Uma vez estavam umas pessoas passando e tinha uma pessoa sentada no chão chorando aos prantos, mas assim, chorando, se acabando. E aí, não, é natural, você vai ver alguém desse jeito, você, puxa, o que está acontecendo? Aí eles foram lá e falaram, o que aconteceu? E ele soluçando, não dava quase para entender o que ele falou, o sábio morreu. E aí essas pessoas ficaram tristes também, e começaram a chorar também. Não acredito, o sábio morreu. Choraram. E aí uma
passava cada vez mais gente ia chorando. Aí chegou a notícia para o rei: rei, metade do seu reino está chorando. Por quê? O sábio morreu. O rei começou a chorar. Aí chegou o ministro, falou: Vossa Majestade, por que você está chorando? O sábio morreu. A gente vai fazer um luto nacional e uma homenagem para esse sábio. Aí o ministro falou: ok, antes deixa eu só checar isso. E aí ele foi indo um por um. Por que você está achando? O sábio morreu. E quem é o sábio? Eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe. Aí chegaram finalmente no primeiro que estava chorando que o sábio morreu. E a ministra falou: desculpa atrapalhar o seu luto. Você podia me falar quem é o sábio? E ele enxugou a lágrima e falou: sim, é o meu burro. Ele chamava sábio. A gente escuta, vai para o nosso coração e a gente chora. Só que a gente não tem um filtro nesse sistema todo. Aqui Jesus fala: serão consolados os que choram. Chorar é bom ou ruim? Depende. Agora deve ter mudado, mas antes tinha que a gente ouvia: homem não chora. Engole esse choro. Se chorar, vai apanhar em dobro. Mas aqui Jesus está falando: chora e você vai ser consolado. O que quer dizer bem-aventurados são os que choram e serão consolados? O que vocês acham? Por que você vai ser consolado porque você chora? E a aflição desse mundo, mas depois vai ser consolado. Né? Legal. Vamos de uma maneira mais básica. Vamos entender por níveis. Bem-aventurados são os que choram. Então, normalmente as pessoas choram no mundo. Não precisa ser necessariamente de lágrima, mas a gente pode entender como sofrimento, como tristeza, esse choro também. E por que as pessoas que sofrem nesse mundo serão consoladas? Vamos supor que ela perdeu dinheiro e ela está chorando. Vamos supor que ela perdeu alguém e está chorando. Vamos supor que ela gostava muito de uma coisa, ela perdeu e está chorando. Não importa. Por que uma pessoa que chora ou sofre por sofrimento vai ser consolada? Vai ter uma explicação justa para isso. Será que o sofrimento é por acaso nas nossas vidas? A gente pode não entender. Mas porque a gente não entende, não significa que ele é um azar ou uma fatalidade. Não existe. Não existe fatalidade. Não existe um por acaso. Então, todo sofrimento que vem na nossa vida serve para quê? Para fazer a gente crescer. Para fazer a gente entender diferente. Para fazer a gente, talvez, parar e mudar o nosso caminho. Então, independente se a pessoa aceita ou não, independente se ela entende isso ou não, aquele sofrimento, em algum momento, vai trazer para ela uma vida melhor. Sim ou não? Se a pessoa não entende, se a pessoa não lembra do propósito, ela vai demorar muito mais para receber esse consolo. Consolo significa esse amadurecimento, essa experiência diferente. Se a pessoa tem uma atitude positiva e um pouco mais espiritual, o sofrimento vai trazer isso mais rapidamente. Mas todos, sem exceção, através do sofrimento, vão receber consolo. Porque o sofrimento, segundo os nossos mestres, é uma bênção disfarçada. Ninguém gosta de sofrer. Mas ele traz crescimento. Sim ou não? Sim. Então, o sofrimento vai trazer consolo, mais cedo ou mais tarde, porque ele está te abrindo os olhos para alguma coisa que não está certo, abrindo os olhos para alguma coisa que você deve mudar na sua vida, abrindo os olhos ou te fazendo crescer
te mudar de nível. E isso é o consolo divino. O sofrimento vem nas nossas vidas por amor divino. Se uma mãe vê um bebê andando e chegando perto de uma tomada e mexendo na tomada, o que ela vai fazer? Ela vai sorrir, vai falar, ai, que bonitinho. Ela vai fazer uma cara feia, vai dar um grito, talvez dar um beliscão nele para ele nunca mais esquecer isso e nunca mais chegar perto da tomada. Coitado, sofreu. Mas aquele sofrimento foi por mal? Não, foi por amor. E com aquele sofrimento, ele não vai ter um sofrimento maior, de tomar um choque de 110 ou 220. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma passagem de um livrinho que chama Fale com Deus. Eu já falei um monte de vezes desse livro, que o Guruji me deu. E uma dessas passagens chama O Amor Fecha Portas. É uma reflexão de Deus. A vida comigo não é imune a dificuldades, mas é a paz no meio delas. Frequentemente eu guio por meio de portas fechadas. O amor tanto fecha quanto abre portas. A felicidade, que aqui a gente pode entender como o consolo, é o resultado da aceitação da minha vontade, quando ela não parece feliz. São Paulo, meu servo, aprendeu esta lição das portas fechadas quando disse: nossa leve e momentânea tribulação conquista para nós um peso muito maior e eterno de glória. Esperem adversidades, até que tenham aprendido isso, pois esse é o único caminho. A felicidade é a filha da calma. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então aqui, o choram a gente pode entender como sofrimento. E o sofrimento vai trazer uma experiência, em algum momento nas nossas vidas, de consolo ou de bem-aventurança. O sofrimento faz a gente crescer. E a gente está crescendo em direção à bem-aventurança. Quanto mais a gente entende isso, menos a gente vai ter a experiência do sofrimento. Dá para entender? Uma outra perspectiva. Por que você vai ser consolado quando você chora ou através do sofrimento? Todo sofrimento tem um propósito mais elevado. E todo sofrimento está eliminando o que da sua vida? Karma negativo. Todo sofrimento está tirando um monte de outro sofrimento. Quando você pisa num espinho, você vai pegar um outro espinho e vai fazer o quê? Tirar aquele. Depois você joga fora. Mas o sofrimento expia sofrimento. É o karma. Então, toda vez que você está passando por um sofrimento, você está se libertando de um peso. E você se libertar de um peso é esse consolo. Uma vez tinha um mestre e o discípulo estava dormindo. Isso é real, essa história. Ele estava dormindo no monastério, lá no ashram. E no meio da noite ele começou a gritar, desesperado, tendo pesadelo. E sofrendo, e chorava. E os discípulos queriam ir lá, os outros, e acordá-lo. O guru falou, deixa, ninguém mexe lá, deixa ele. E aí, ele, depois de um tempo, ele passou. E ele acordou de manhã, terrível ainda. E ele falou, meu Deus, foi terrível. E aí os outros discípulos falaram, e o guru não deixou nem te acordar. Ele ficou revoltado. E foi lá dar uma bronca no guru. Falou, mestre, você não tem compaixão? Você não viu o sofrimento que eu estava algoz sofrendo? Ele falou, filho, primeiro, duas coisas. Primeiro, seu sofrimento era real? Não, mas estou até agora com essa dor. Já passou. Eu estava sonhando. E segundo, com 10 minutos daquele sofrimento que eu não deixei as pessoas te acordarem, você eliminou 5 anos de karma negativo. Valeu a pena os seus 10 minutos ou não? Pronto, passou a dor. Bem-aventurados que
Choram porque eles serão consolados. Então lembra, a gente sofre, mas se a gente lembrar que o sofrimento está trazendo um crescimento, se o sofrimento está trazendo maturidade, isso já vai ser o nosso consolo. Dá para entender? Tem um nível acima disso. Porque o que acontece? Normalmente a gente sofre e chora por quê? Quais são as causas do nosso sofrimento, normalmente? Ou de uma pessoa comum? Os outros. Apego. Apego. E as perdas do que ela considera sendo dela mesma. Então, eu choro por aquilo que eu considero meu ou por mim mesmo. Eu vou chorar, de repente, por um familiar que está doente. Eu vou chorar por alguém que é muito próximo, que eu considero meu. E isso é apego. Isso é uma visão bem limitada. Não quer dizer que eu não tenho que chorar e sofrer por eles. Tudo bem. Mas será que eu consigo chorar por outros? Será que eu consigo expandir meu coração e perceber o sofrimento e a dor de outras pessoas além daquelas que eu considero minhas? Isso é expandir o meu apego, isso é expandir a minha limitação. Olhar e perceber o sofrimento alheio. E sentir no seu coração o sofrimento alheio. Seja de um animal, seja de um outro ser humano, seja, não importa. Sentir a dor do outro. Isso é expansão. E isso é chorar também. Esse sentir a dor do outro significa que a sua visão fez assim. E por que isso vai trazer consolo? Qual é o consolo disso? Por que isso vai trazer consolo? E o que o amor ao próximo vai fazer para nossas vidas? Diminuir nosso ego. Expandir o nosso coração. Pensar no outro e sentir a dor do outro significa que o seu coração está crescendo. Eu acho que eu já contei essa história uma vez, ou algumas. Tinha um mestre que chamava Ramakrishna Paramahansa. E uma vez ele estava sentado com os discípulos e aí ele começou a chorar. E ele começou, meu Deus, que dor, tem alguém me batendo. Será que ele enlouqueceu? Porque ele estava sozinho, sentado na cama. Ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, vai lá fora e enxerga. Tinha duas pessoas brigando na área do templo e um estava esmurrando o outro onde ele estava sentindo dor. Levantaram a camisa dele e ele estava com roxo onde o outro estava apanhando. Sentia a dor do outro. A gente não precisa chegar nesse nível, mas pelo menos a gente lembrar do outro. Normalmente a nossa divisão é o meu e o dos outros. O meu e o seu. Então tudo que eu gosto, tudo que eu considero meu, eu protejo, eu tenho medo de perder, eu crio apego e eu sofro. E se sai um pouco desse meu alcance, que é sim, indiferença. E a capacidade de perceber o sofrimento do outro faz o quê com o seu próprio sofrimento? Reduz. Diminui seu sofrimento. A Madre Teresa falava, se você está com dor e com sofrimento, olha para os outros e serve o máximo que você puder e o seu sofrimento vai acabar. Eu pensei que eu sofria, dá uma olhada. Expandir. Essa é uma outra perspectiva. Bem-aventurados são os que choram. Choram por quê? Pelo sofrimento alheio. Porque eles serão consolados. Aqueles que choram. Claro? Uma vez, uma pessoa do vilarejo perdeu um filho. E ele estava muito mal, arrasado. Chorando e chorando, claro. E aí, ele estava passando no vilarejo e uma outra pessoa chamou ele. Falou, vamos aqui, vamos conversar. A vida não é só essa matéria. É além disso.
Seu filho cumpriu a missão dele, ele está melhor, ele expandiu, ele é sempre progressão. Ele falou de uma maneira tão linda que a pessoa consolou. Falou, não, realmente é verdade, eu estou leve, eu não sei nem como agradecer. Não precisa. E foi embora. Coração puro. E aí depois de algumas semanas, essa pessoa que perdeu o filho estava andando. E começou a ouvir um choro. E aí quem era? O que consolou ele? Ele falou, bom, agora eu vou retribuir. Falou, puxa, não fica assim, o que aconteceu? Minha cabra morreu. Falou, só cabra? E você está nesse estado? Quando meu filho morreu, você falou para eu não chorar, porque a vida não era só isso, e tinha continuidade. E agora a sua cabra morreu e você fica nesse estado? E aí ele começou a soluçar e falou assim, claro, aquele lá era o seu filho, essa é a minha cabra. Não é o tamanho do sofrimento, mas é o tamanho da possessividade nossa que faz a gente sofrer. Não é a situação em si, porque se fosse a situação em si, você ia sofrer com todas as situações iguais. Mas a gente não tem essa imparcialidade. Então, o apego, essa possessividade e esse ego que traz a individualidade faz a gente sofrer e chorar. Então, a expansão disso faz a gente sentir mais consolo. Certo? Dá para chorar mais ainda ou não, diferente disso? Bem-aventurados são os que choram. Outra maneira de chorar. De arrependimento. E por quê? Arrependimento do quê? Hã? Feito algo que não deveria ter sido feito. E pode ser algo de não ter feito algo do que deveria ter sido feito, não? Olhar. O que acontece? Quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência sobre a realidade da vida, sobre a meta desse viver, sobre a razão desse existir, sobre como a gente deveria viver, pode trazer uma dor e naturalmente vai trazer. Você vai olhar para a sua vida e falar assim, quantos anos já se passaram e eu vivi só na ignorância e quanto tempo eu já desperdicei da minha vida? Acumulando, arrumando confusão, nutrindo sentimentos nocivos para mim e para os outros. Então, quanto mais a gente escuta e quanto mais a gente entende sobre o que é a vida, e a gente olha para nossas próprias vidas no momento atual, isso vai trazer o quê? Dor e arrependimento. E isso é ruim ou bom? Isso é bom. Sentir a dor não é bom, mas essa dor vai te fazer crescer. Uau! Eu sei que é bom perdoar, eu nunca consigo perdoar. Eu sei que eu tenho que ter calma, eu não tenho calma. Eu sei que eu tenho que sorrir, eu não sorrio. Eu sei que eu tenho que ter todas essas qualidades e eu não tenho. Eu sei que eu tenho que seguir nesse caminho e o que eu fiz até agora? Eu entendo que agora não são só os prazeres do mundo o caminho da felicidade e até hoje, quanto tempo já se passou e eu não fiz? Então, isso também traz uma dor e isso é o choro. Essa lamentação de falar, uau, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não importa, você pode olhar e falar, maravilha, eu tenho uma conta do banco recheada. E é o suficiente? Eu tenho saúde, é o suficiente? Eu tenho uma família saudável, é o suficiente? Isso é ótimo. Mas como está a sua felicidade? É plena? Como está o seu coração? Cheio de paz? Como está a sua mente? Calma e serena e tranquila o tempo inteiro? Então, essa percepção de alguém que está querendo buscar algo, querendo crescer na vida e entender a vida, chega num momento no meio do caminho que vai trazer esses questionamentos e essa dor.
Mas essa dor é um sinal de que a gente está crescendo e querendo crescer. Então, essa dor vai trazer o quê? Sede. Uau, eu preciso mudar. Eu tenho tudo isso e eu sempre busquei só isso, mas isso me trouxe aquilo que eu estou buscando? Isso me trouxe a bem-aventurança ou a beatitude ou a plenitude? Não. Ainda está faltando, eu ainda estou vazio. Dor. E isso dá para conectar com o primeiro bem-aventurança no sentido mais literal possível. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você vai olhar em algum momento, quando você entende a realidade da vida, você entende como você deveria viver, como seria uma vida ideal e divina, você vai olhar para dentro e falar, uau, eu sou pobre de espírito. No sentido literal. E sentir que você é pobre de espírito, seu ego é desse tamanho, você tem cheio, um monte de vaidade, um monte de negatividade, é normal, todos temos. Só que o que acontece? A gente nunca olha para isso. E a gente pensa que está tudo certo. Então, o caminho espiritual vai trazer um pouco de luz naquilo que a gente não quis enxergar até agora. E isso vai trazer o quê? Arrependimento, lamentação. Só que isso é positivo. Uma pessoa que é ignorante não sofre nessa perspectiva. Porque para ela o mundo é só isso. E ela, maravilha, ela não sofre se ela está crescendo espiritualmente ou não, se o coração dela está expandindo ou não, porque ela está só nos prazeres do mundo. Uma pessoa que já é realizada e está imersa na sabedoria, ela sofre? Também não. Ela já tem uma percepção completamente diferente, tudo é a divindade. Mas quem sofre? Quem está no meio do caminho. Sabe o que é a realidade, sabe como deveria viver, mas não está lá ainda. Fica olhando e fala, ai meu Deus do céu, isso aqui não muda nunca. Mas esse sofrimento é positivo. Não é aquele sofrimento de se culpar e falar, eu sou um miserável, não presto para nada, vou desistir. Não, mas esse, uau, já perdi tanto tempo. Preciso mudar, o que eu estou fazendo até agora? Até mesmo quem está no caminho espiritual. Já estou meditando há 10, 15 anos. Mudei alguma coisa? Será que eu estou realmente me dedicando? O que eu posso fazer para melhorar? Até quando eu vou ter mais uma respiração para mudar? Essa é a dor positiva. Bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. Então, a escuridão completa não traz sofrimento. Você não enxerga nada. A luz completa também não, mas a meia luz traz sofrimento. Sabe por quê? Porque você não enxerga direito as coisas. Você confunde a corda com a cobra. Você não percebe, tropeça e cai. Então, o meio do caminho é meio enroscado. Mas a gente está direcionando para o certo. E essa percepção dessas nossas falhas traz mais vontade de orar, de se conectar, de melhorar, e esse desejo de chegar onde a gente deveria estar. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? Esse chorar... A diferença entre resistir ao choro e negar o choro da percepção, por exemplo, chorar à toa pode ser fraqueza, né? E não chorar também pode ser uma fraqueza também, porque você está negando alguma coisa, né? Então essa compreensão dessas coisas aí que é bonito. Muito legal. Quando você começa a crescer, amadurecer espiritualmente e entender, talvez, o valor das coisas, e entender que aquilo pelo qual você chorava antes e ainda chora não tem valor, aí você vai falar, não vou mais chorar por isso. Isso não preciso chorar. Então, se deter, por exemplo, quando você está chorando ou lamentando por algo que você entende que não tem sentido, mas, de repente, de repente você está se sentindo emotivo, de repente você está com essa dor e compartilhar isso em oração ou com alguém, bloquear isso não faz sentido.
Você está purificando o seu coração. Mas a gente começa a entender mais para o que é válido chorar ou lamentar, ou o que não vale a pena e deixar de lado. Esse chorar, nessa perspectiva de lamentar, de sentir dor, faz parte do caminho espiritual. Faz parte de se conectar, de querer buscar resposta, de querer buscar consolo. Então, esse chorar que a gente discutiu, agora é positivo, porque ele leva a gente para outro lugar. Faz a gente querer mudar e ser melhor. Então, esse choro vem do perceber o nosso dark side. O nosso lado ainda não tão bom, não tão... Todo mundo tem, mas ninguém mostra. A gente só quer mostrar o lado bom. A gente sabe o lado ruim. A gente não precisa mostrar também. Não deixa ele de lado. Muda. O choro de Jesus quando Lázaro faleceu. Ele chorou quando Lázaro faleceu? O que acontece? Jesus, como qualquer outro grande mestre realizado, imerso na consciência divina, cada ação desse ser não tem relação com apego ou com talvez um sofrimento. Porque ele chorou porque Lázaro morreu. E depois ele trouxe ele de volta, não? Não teria sentido ele chorar a morte de alguém se ele tem o poder de trazer. Mas o que acontece? Todo movimento, todas as palavras e ação de um ser desse tem um propósito maior, talvez para trazer um ensinamento para todos aqueles que estavam próximos, ou que iam ler depois isso, e trazer algum tipo, talvez, de compaixão, ou trazer para aqueles corações algum outro ensinamento. Mas não em si o sofrimento dele. Jesus não tinha sofrimento em si, porque ele tinha a visão da realidade, de perceber que isso aqui é só uma matéria inerte e que aquela essência divina e alma pura nunca morre. Então, sempre tem algo muito mais profundo e por trás que talvez a gente não consiga entender, porque a nossa mente e nossa visão é assim. Yogananda também, quando ele veio para o Ocidente, ele trouxe um monge junto com ele. E esse monge traiu ele. Veio para cá e ele desandou. Começou a fazer coisas muito baixas, começou a ter relacionamentos, abandonou ele e ainda criticou, julgou e colocou ele na justiça. Ele ficou triste. Ele se isolou por quase 40 dias, foi para o deserto para orar, para meditar, para superar. E as pessoas falam, mas como um mestre realizado, que já sabe a verdade da vida, sofre? Tem algo por trás. Talvez a gente não entenda. Certo? Swami, uma pessoa que está passando por uma dificuldade e chora, e vai ser consolado uma hora, né? Não às vezes naquele momento. Mas se ela não tem consciência de que aquele sofrimento é para crescer, é para mudar, é para enxergar diferente, que não tem essa clareza, como a gente está aprendendo, né? Vai se consolar? Vai, só que vai demorar mais. O que acontece? Ela passa por um problema e esse problema vai trazer um crescimento para ela, mesmo sem ela perceber. Mas conscientemente ela não percebeu. O que acontece? Para ela crescer e dar o próximo passo, ela vai passar de novo. Aí no próximo vai estar um pouco melhor, porque ela já amadureceu no outro. E aí no outro, até ela chegar num ponto de entender. E olhar para trás e falar, é verdade. Eu perdi aquela pessoa, eu sofri, mas olha onde eu vim parar agora. Eu cheguei nesse outro ponto. Ela vai começar a associar de uma maneira mais lenta que aquilo que a princípio foi uma dor e um sofrimento a levou até algum outro ponto. Então depende do nosso grau atual de consciência. O nosso consolo vai vir agora, só, ótimo. Meu karma foi embora, ótimo. Estou aprendendo algo, estava indo para o caminho errado. Ou reage, rejeita, não aceita, mas você também está aprendendo. O consolo vai demorar um pouquinho mais, mas está chegando.
Mas o karma é queimado de qualquer Não forma. tem jeito, é queimado. O karma Com vai. consciência ou sem consciência. Só que o que acontece? Se você recebe um sofrimento e você não entende que aquilo está te libertando ou te fazendo crescer, e você reage, responde ou faz algo, aquele karma seu saiu. Mas com a sua atitude você fez o quê? Arrumou um outro. Entendeu? Vamos para mais um choro, o último, eu prometo. Jesus falou que nós vamos ser consolados, a gente tem que espremer aqui, alguma coisa tem que sair. Tem algum choro mais elevado ainda do que o chorar por perceber os seus erros e suas fraquezas e perceber que você não está lá ainda onde você gostaria? Tem algum choro mais elevado do que esse? Qual? Por quem? Deus. Ah, bom, pensei que você ia falar da Mega Sena. Chorar por Deus. De alegria. Mas não pelo mundo. Agora é o choro maior de todos. Chorar por Deus. Chorar por devoção. A gente chora. Mas quantos de nós consegue derramar uma dessa pela presença divina? Quantos de nós consegue olhar para essa criação que é linda e lembrar da presença de Deus e seu coração se alegrar e chorar? Não precisa... Lágrima talvez seja até demais, mas pelo menos uma alegria no coração da presença dele, isso também é um chorar. De olhar uma flor do maracujá e lembrar da presença dele. Quantos de nós? Ramakrishna Paramahansa falou, o homem, ou o ser humano, ele derrama rios de lágrimas por perder o dinheiro, por perder alguém, por doença ou saúde, por quinquilharias do mundo. Mas quantos conseguem derramar uma lágrima por Deus? Pela presença do Criador que está em todos, que nos criou, que respira em nós, que é o amor incondicional que brota dos nossos corações. Quantos de nós tem essa conexão? Ou de chorar por sentir a presença dele, ou de chorar por não sentir a presença dele. Como é possível, Deus? Você é tudo isso, você é minha própria existência, você é tudo nessa criação e eu não consigo enxergar, eu estou cego. Cadê você? Que eu não te vejo, que eu não te sinto, que o meu coração parece uma pedra e um deserto de aridez. Onde está você? Quantos de nós tem isso? Quantos de nós chora por perceber que Deus ainda não está visível ou perceptível para nós? Que é o amor puro, que é essa mãe divina, que só está esperando para abraçar a gente e consolo. E esse choro de devoção, esse choro de felicidade divina, lava e limpa toda a negatividade, tudo. Esse choro purifica seu coração por completo. Essa devoção tira todo o dark side. Ramakrishna, esse mesmo mestre, falou que se uma pessoa tivesse a capacidade de chorar pela presença divina, chorar talvez por essa separação por Deus, por 3 dias seguidos, 3 dias só, realizado, iluminado. Deus apareceria na frente dessa pessoa. Tá vendo? Vocês não precisam meditar por 10 anos. Esquece, ó, chora por 3 dias, acabou tudo. Aposentadoria. Dá ou não? Tinha um mestre também, uma vez. Tem uma cidade sagrada na Índia que chama Vrindavan, que é onde nasceu Krishna. E é o berço da devoção. E aí, ele ia falar, ele tinha que fazer palestra para um monte de devotos. E aí o que acontece? Ele viu que os outros que estavam fazendo a palestra começavam a falar de devoção e começavam a chorar, não conseguiam nem falar. Aí voltavam e todo mundo chorava. E essa pessoa que ia fazer a palestra no dia seguinte estava falando, meu Deus,
Eu não tenho nada disso. O que vai acontecer comigo agora? O que eles vão pensar de mim? Sabe o que ele fez? Foi lá numa loja e comprou cânfora. Então, antes de ele entrar, ele passava no olho e começava a chorar e ia fazer o discurso. Até que alguém viu ele passando cânfora no olho. Isso aconteceu também. E aí depois ele chorou de vergonha. Chorar pelo divino. E quando a gente vai chorar? Quando isso vai sair do nosso coração? Quando esse desejo vai sair? Quando a nossa fé for forte, verdadeira. Quando o nosso amor se tornar um pouco mais puro. Quando o nosso desejo de sentir essa conexão nas nossas vidas, em tudo que a gente faz, for realmente sincero. Aí vai sair essa lágrima. Aí vai sair essa experiência. E essa experiência é o maior consolo que pode existir nas nossas vidas. Ninguém, ser humano, ninguém, qualquer outra coisa pode trazer um consolo desse no nosso coração, do que essa presença divina. É o maior bálsamo, não existe outro. E Jesus fala, os que choram porque eles serão consolados. Mas ele não falou qual é o consolo e quem vai consolar. Se você estiver chorando pelas coisas do mundo, você vai receber consolo do mundo. Se você estiver chorando pelo divino, pela sua alma, você vai receber consolo da sua alma, do divino. Um vai passar. As pessoas podem enxugar suas lágrimas, te dar um abraço e falar boas palavras. Isso é maravilhoso, a gente sempre precisa de um suporte. Mas quanto tempo dura isso, esse consolo? Mas a partir do momento que você sentiu o consolo divino, é eterno. Um pouquinho é seu para sempre e ele vai construindo. Onde a gente quer consolo? Que consolo a gente quer de verdade? Deus está esperando cada um de nós. O Guruji fala, vamos supor que hoje é seu último dia na Terra e está indo embora. Se Deus aparecesse aqui agora e falasse, ó, eu te dei saúde, eu te dei família, eu te dei estudo, eu te dei um caminho espiritual, eu te dei tudo. O que você fez? O que você fez com tudo isso? Você aproveitou? Você cresceu? Você lembrou de mim? Você orou? Você fez o bem? Você perdoou? Ou o mundo ficou melhor com a sua presença? Ou pior? O que você responderia? Se fosse hoje seu último dia, o Guruji fala isso, se hoje fosse seu último dia na Terra, Deus chegasse para perguntar, falei, e aí, o que você fez com todo o empréstimo? Qual seria a nossa resposta? Preciso ir no banheiro. Deus, me dá só até amanhã, aí você vai ver. Claro, Deus nunca vai fazer isso. Mas a gente deveria perguntar isso todos os dias, porque a gente não sabe quando é o último. Certo? Alguma pergunta? Vamos fechar os olhos, por favor? Prestar atenção na sua respiração. Ó Deus, você respira em mim 24 horas por dia, desde que eu nasci. E 24 horas por dia, desde que eu nasci, eu te ignoro. Ainda assim você não se cansa e continua me chamando. Ainda assim você não se cansa e continua me amando, mesmo sem receber meu amor. Não importa o que eu faça nesse mundo, você me perdoa e continua me mantendo vivo e respirando. Até quando? Meus olhos vão continuar voltados para fora,
e minhas costas vão continuar voltadas para ti. Até quando? Meu coração vai estar cheio de desejos, de apegos, de emoções oscilantes. E você não vai ter espaço para entrar. Até quando, ó Deus, ó Mestre, eu vou chorar por perdas materiais, eu vou chorar por minhas possessividades que duram 1 minuto. E eu vou esquecer do meu tesouro eterno e divino, que é o amor incondicional. Eu vou esquecer da minha natureza verdadeira, que é eterna, imperecível, que é a própria bem-aventurança. Me ajuda a mudar, me ajuda a expandir, me ajuda a entender, me ajuda a transformar. Enquanto eu tiver esse ego imenso, essa vaidade, essa arrogância, o consolo vai estar muito longe. Purifica meu coração. Aceita tudo isso como minha oferta e me dá mais pureza. Me dá mais a sua presença e eu não preciso de mais nada. Me deixa te enxergar em tudo e em todos. E celebrar essa vida e não sofrer com ela. Você é meu verdadeiro consolo, ó Deus, ó Mãe Divina. Me ensina a sentir o seu consolo. E ao invés de ficar buscando o consolo dos outros, que através da sua presença eu possa trazer esse consolo para aqueles que choram no mundo, para aqueles que sofrem no mundo por ignorância. Me ensina, ó Deus, a ser tua luz nesse mundo. Mas primeiro se faz presente. Primeiro me consola e me ensina a servir. Que as bênçãos de Deus, de Cristo e de todos os mestres estejam presentes nas nossas vidas. Que a gente possa expandir nossa visão, nossas mentes, nossos corações para além do nosso próprio mundinho. Que a gente tenha a capacidade e força de perceber nossas fraquezas, nossos defeitos e com isso ter um desejo intenso para se libertar. E que especialmente a gente possa sentir o amor divino nos nossos corações. E que isso possa trazer lágrima nos nossos olhos, mas não de tristeza, sofrimento, lágrima de alegria, lágrima de pureza, lágrimas de purificação. Tentando perceber e me conectar com essa presença divina e pura em cada um de vocês, em toda parte, tentando sentir essa unidade em toda a criação. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos.